Olá, seja bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso de mixagem e masterização. O curso está ficando muito legal, tá? E a gente vai ver hoje a história da mixagem. Eu quero passar para vocês um pouco da história do áudio, para você entender como o seu DAW, né, foi construído. Por que o DAW é assim? É meio confuso. Uma coisa que acontece é o seguinte: quando você começa a mixar ou gravar, é muito complexo. Tem essa coisa, porque você olha pro DAW, às vezes fica um ano olhando e não estou entendendo o que é isso, como é que funciona isso. Então, com esse vídeo, você vai começar a entender melhor o DAW mesmo. Por que o DAW é construído dessa forma, né? Por que eu tenho na horizontal algumas coisas, na vertical outra, um time, não, agora você vai entender realmente o que é buzz, né? Por que serve buzz? Como eu ajusto as coisas para tudo soar melhor? Como fazer isso? Isso, na história da mixagem, você vai entender. Você que gosta de Beatles, Stones, tudo isso a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Seja bem-vindo, você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Sempre cheque seu sininho e like, porque amanhã continua, tá? O curso, a gente já vai entrar em EQ amanhã, que é uma base fundamental aí, tá? Já vimos um pouco de mixagem em mixer, agora a gente vai falar da história da mixagem nesse vídeo. Vamos lá começar então? Vamos lá! Então, falando um pouquinho, né, no final... Em meados da década de 60, né, pronta disponibilizada dos mais modernos gravadores multipistas, que eram então equipamentos padrão nos principais estúdios, né, de gravação em Los Angeles. Então você vê que é a Alemanha e Estados Unidos ali, né, o áudio, você vê que grande parte do que a gente consome hoje no Brasil é americano, né? E inglês nessa época também. Permitiu que Brian Wilson, do Beach Boys, se tornasse um dos primeiros produtores a pop a explorar o enorme potencial da gravação multipista. Então, a gente está falando já o começo do sampler, né? Aqui, durante o período mais inovador da criação do grupo, 64 a 67. Wilson desenvolveu elaborados para montar músicas da banda, tá? E você repare que nessa época surgem, né? Começam a surgir as grandes bandas de rock que a gente tem até hoje, né? Sabe? Aquelas grandes bandas, você vê que é mais ou menos nesse período. Então, tinha muita experimentação, muita coisa acontecendo. Em 64, os Beatles já estavam aí na ativa, gravando. O primeiro, With the Beatles, ele foi gravado em monos, né? Em mono, para ter uma ideia. Esse álbum aqui, With the Beatles, ele foi gravado em mono na época, tá? Depois, é interessante a gente ver, né? Olha que legal, tá? Nem não é o With the Beatles, não. É o primeiro álbum mesmo, não é o With the Beatles, é o primeiro. Que eles estão no prédio ali, quer ver? Vou mostrar pra vocês. É o Please Please Me, quer ver? Só vou mostrar aqui pra vocês. Eu quero mostrar o álbum deles, que foi a grande parte, né? Quer ver? Ó, vou mostrar melhor. Beatles Mono. Quer ver quais foram? A gente já vai direto, porque, assim, ó, The Beatles em mono, tá? Você vê que interessante, né? As gravações dos Beatles, que, pô, é um momento mais histórico, assim, uma grande mudança na música, né? Ó. Então, os Beatles em mono é um box de 3 CDs e capas, né? Contando The Beatles Please Please Me, que eu queria comentar com vocês, né? Lançado em 63, em 22 de março de 63. Então, o Please Please Me, ó, o primeiro álbum de estúdios, foi lançado, tinha 4 músicas no compacto, tá? Então, o álbum, aqui, ó, Please Please Me, ele foi mono mesmo, tá? Então, tem várias aqui, tem até um álbum, Beatles em mono, tá? Mas esse álbum aqui, ele foi, Please Please Me, ele foi gravado em mono, para ter uma ideia da história da gravação. Mesmo os Beatles sendo super importantes, né, na época. Please Please Me é o álbum de estreia gravado no estúdio pelos Beatles, né? 8 canções escritas por Lennon e McCartney, e ficou aí no álbum número 39 dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Tá vendo? Eu quero só falar do mono dele. A gravação aqui, ó. Os Beatles já haviam gravado 4 canções anteriormente, em 2 singles, né? O primeiro single, Love Me Do, né? É gravado, e o segundo, Please Please Me. O álbum contém 14 canções, e 7 de cada lado. Foram necessárias mais de 10 canções para completar as 4 já gravadas, né? E com apenas 3 sessões naquele dia, cada uma com aproximadamente 3 horas de gravação, eles produziram uma autêntica representação da banda no Cavern Club. Terminou o cover, né? Twist and Shout ficou pra final, porque o Lennon vai com tudo na voz,
tá? O dia inteiro de gravação custou 400 euros, libras. George Martin disse, não foi uma grande quantia para a Parlophone, eu trabalhava no orçamento. Please Please Me foi gravada em 2 canais, com a maior parte dos instrumentos em um canal e os vocais em outro, tá? Vamos falar de mono, que interessa pra gente, ó, aqui, ó, mono, aqui tá o mono. Então, o lançamento, o álbum foi lançado no Reino Unido com o nome Please Please Me em versão mono, e em 62, em 63 em versão estéreo, perfeito? No mesmo ano. Então, mesmo nessa época, o estéreo era bem gritante. Você tinha uma guitarra de um lado, o baixo sempre no centro, mas guitarra de um lado e o resto do outro, era bem gritante, assim, a mixagem era bem... épocas iniciais, né? Porque a gente tava saindo do mono de um canal para 2 canais. Então, olha só, Please Please Me lançado em mono, perfeito? E depois em 63 uma versão estéreo. Você vê como uma evolução, né? Perfeito? Então, basicamente é isso. E cada país fazia uma capa diferente, mas isso que importa pra gente agora, tá? Voltando para cá, então, em 64, os arranjos cada vez mais... A gente podia dizer o seguinte, 64 foi o começo do estéreo, começou a crescer mais o estéreo, a gravação estéreo pela indústria em todo o mundo, né? Então aqui vai falar um pouquinho de faixas, dos Beach Boys, né, que foram muito importantes, né? Daí, continuando um pouquinho, aqui a gente vai entrar em... Depois vocês podem ler com mais calma também, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Todas as gravações clássicas dos Beatles em meados de 60, incluindo o Revolver, Lone Heart Club Band, Sgt. Pepper's, foram gravadas dessa maneira, tá? Havia limitações, no entanto, devido ao acúmulo de ruído durante o processo de rebaixamento, tá? Então eles faziam isso mesmo. Tinha muitos instrumentos, então até você vê o Sgt. Pepper's, né? Tem muita coisa acontecendo. Eles gravavam, gravava outro instrumento, reduzia e ia perdendo um pouquinho de qualidade, mas dava pra fazer. E eram 4 faixas na época dos Beatles, hein? Legal, né? Se alguém já foi, se você já tá assistindo, já foi pra Abbey Road, aquela rua clássica, né? Já cruzou lá, o estúdio fica ali por perto nessa época, né? O que eles gravavam. O Abbey Road Studios, tá? A fita de 4 faixas levou ao desenvolvimento do som quadrifônico, no qual cada uma das 4 faixas é usada para simular um som surround completo em 360 graus. O Dark Side of the Moon, né? Do Pink Floyd e o Tubular Bells do Mike Oldfield foram lançados nos formatos estéreo e quadrifônico. Eu vou tentar colocar o máximo que eu puder na descrição desse vídeo, nem que eu faça gradualmente, desses sons, tá? Você ouve o Dark Side of the Moon, realmente a mixagem é bem interessante, caso você não conheça ainda. Era uma época que foi gravada, né? A gente estava numa época ali do rock psicodélico, é bem estranho no começo, tá? Mas é muito interessante aqui. Tava se falando até do lado escuro da lua nessa época, tudo, né? Em um áudio profissional, hoje, como estúdio de gravação, engenheiros de áudio podem usar 64 faixas, usando uma ou mais para cada instrumento tocado. Então, só para ter uma ideia, Cakewalk Maximum Tracks. Só para ter uma ideia da evolução do áudio, tá? A gente tá falando na época dos Beatles, milionária indústria, tá? 4 faixas, tá? Vamos ver. Tá? Vamos ver, eu quero ver o Cakewalk da Band Lab, que a gente tá usando no curso, né? Qual o número máximo de faixas, tá? Só pra gente ver aqui, ó. Cakewalk. O limite de faixa dele. Vamos ver? Aqui no fórum da Cakewalk. Porque, só pra gente ter uma ideia, hoje, assim, no mínimo 128 faixas nós temos, tá? Só pra ter uma ideia, eu quero ver aqui, ó, alguém, né, tem um limite, ó, mais de 100 trilhas, eu quero ver se alguém responde quantas trilhas, né, o Cakewalk... 120 trilhas, 128 trilhas, tá? Ó, o meu projeto tem 303 trilhas, né, ó, aqui tá, não, na verdade tá perguntando. Aqui, ó. Ele até falou, ó, olha, chegamos no mesmo. Por outro lado, chegamos na mesma informação. Sgt. Pepper's Lone Heart Club Band tinha apenas 4 Revels tracks, né? Então, é basicamente assim, o Cakewalk, eu queria ver o máximo assim, mas o Cakewalk 128 tranquilamente, tá? Passa. Tem DAW que chega aí a 1000 trilhas, assim. É que é muita trilha para tocar ao mesmo tempo, tá? Você vai ter que ter um hardware violento e uma interface de áudio também muito boa. Mas eu queria só comentar isso mesmo, né? Beatles gravavam em 4 faixas. Hoje, no Cakewalk, 16 ficou para trás, 32, 64 trilhas, tá fácil, né?
Você vê como o áudio evoluiu. Então a combinação de capacidade de editar na fita e gravar várias fitas revolucionaram a gravação do áudio. Tornou-se uma prática comum da gravação de áudio, gravar várias faixas e mixar depois. Então, o que aconteceu? A própria forma de gravar o áudio mudou. Antigamente tinha que todo músico ser perfeito, tocar sem errar. A partir daí, toda a música. Então eles ensaiavam, ia pro estúdio e gravavam. Tudo ao mesmo tempo, inclusive. Depois, com a trilha, cada músico chegava lá na hora que quisesse, gravava a sua parte e ia somando, né, o áudio e acabou. Hoje vai ser dia da bateria. Chega lá, o baterista gravou, no outro dia vem o baixista, no outro dia o cara da guitarra, no outro dia o vocal. Então, acabou, tá? Tudo independente. Então, isso já mudou, inclusive, a forma de gravação, né? Interessante. A conveniência de edição de fitas, né, multipista, levou à adoção da fita magnética como a principal tecnologia de gravações musicais comerciais, embora os discos de vinil fossem no formato dominante do consumidor. Então, na gravação, não se gravava em vinil, né, se gravava em fita. Porém, a indústria, né, por questão de custo e tempo, né, o disco de vinil, 33 e 45 rotações, né? 33 e 1/3 e 45 rotações. Nessa época, inclusive, antes tinham 78 rotações, né? Era um vinil também. Então dominou nessa época a fita magnética. Depois nós tivemos vários fabricantes, teve uma época no Brasil, inclusive, de fita magnética, né? Onde você podia gravar da rádio. Você tinha um gravador em casa, basicamente, né? Você ouvia uma música na rádio, podia gravar, copiar um disco nessa época. São as fitas magnéticas, tá? Mas aqui são fitas maiores, tá? Falar um pouquinho de preço, né? O gravador original de 8 faixas da Ampex. O gravador Ampex de 8 pistas não deve ter confundido com toca-fitas, né? É o modelo 5280, era o projeto interno da Ampex. Vou mostrar para vocês. E o mais legal, olha que legal. E é bom porque, como a gente tá hoje, né? A gente consegue ver tudo, né? Toda a história do áudio. Era esse gravador, inclusive aquele lá que a gente já tinha visto, né? Ó, esse é um dos gravadores, tá? Ampex 8 trilhas, tá? Era esse gravador aqui, olha que legal, tá? Então você tinha a entrada dele que controlava o volume, o ganho e aqui as fitas. Isso daqui, a manutenção disso era muito trabalhoso. Você tinha que chamar um cara de terno e gravata, ó, pra dar manutenção. Ele vinha e te cobrava muito caro. Tá vendo como era por dentro o gravador? Circuito eletrônico, tá? Nessa época, válvulas ali. Ele passava o som por ali, tinha toda a parte eletrônica, né? Bem arcaica ali. E o gravador de fita escrevia isso, né? Pra ter uma ideia, olha só isso daqui. Aqui é ele aberto, um pouquinho melhor, tá? Basicamente é isso. É bem... um monte de... Eu vou abrir isso aqui pra gente ver. É um monte de mecanismo mecânico mesmo, tá vendo? A fita passa aqui, daí aqui você vai ter um cabeçote de escrita, um cabeçote de gravação, tá? Conforme daí aqui você vai ter o rolo, se a fita enrolar, você perdeu a gravação, tem que tomar muito cuidado, né? Você tem que, tá vendo? Até o armazenamento, olha isso daqui. Você tem que pegar essa fita, colocar ela aqui, passar manualmente ela aqui, encaixar ela aqui, tá vendo? E ela ia rebobinando, ela ia tocando, né? Dando play e lendo aqui. Isso o DAW faz hoje, né? Digital Audio Workstation. Os controles de volume, tudo aqui, tá? Então a Ampex, ó, só falando, essa empresa, tá? Mas, ó, realmente era essa imagem que eu queria trazer para vocês. Olha isso daqui. Como que era internamente, tá vendo aqui os cabeçotes, né? A fita, você encaixava ela aqui, né? Aqui tinha um motor, tá? Tinha rotação, por isso tem tantas rotações, porque esse motor se move, né? Olha quanta engrenagem tem aqui. Se quebrasse, ele perdia a fita. Imagina consertar isso, né? Tem que alinhar tudo. O áudio às vezes toca mais rápido, mais devagar, tem que deixar tudo certinho. Daí aqui a fita era passada, encaixada, né? Era passada por aqui. Olha só isso. Tá? É interessante, né? Ela descia aqui, ó. Virava. Aqui ela passava por esse motor aqui. Aqui lia, por exemplo, né? Ela passava, ok? E aqui ela continuava e ela enrolada aqui. E um lia e o outro gravava, tá? E cada um em uma das trilhas. Então tinha 8 trilhas, por exemplo, aqui. Cada motorzinho desse lia ou gravava uma das trilhas. Então tudo isso, ela condensava esse áudio e o áudio saía por aqui, tá? É interessante, né, a história do áudio. Isso é exatamente o que é feito no DAW, tá? Hoje. É interessante a gente conhecer. E é legal porque, mais do que isso, voltando, só para comentar, né? Quando a gente fala da Ampex, quando eu volto aqui, ó, por exemplo, aqui e coloco VST, olha que interessante. Nós temos, ó, quando você fala assim, eu quero VST, daí você tem o plugin, né? Vamos ver, Ampex plugin.
tá? Você pode ter fabricantes que fazem plugin desses equipamentos, tá? Nem todos têm equipamento, mas da Ampex tem vários, tá? Então você pode, por exemplo, eu quero 5282 plugin, que é o plugin Alliance, né? Você pode localizar, né, no tempo cada um dos equipamentos e plugins, né? Ampex plugins, vou mostrar alguns, tá? Nem todos eles fazem, porque alguns, ó, tá? Você vai ter Universal Audio, Ampex ATR 102, tá? Você vai ter aqui, ó, Master Tape Recording, tá? Você vai ter vários plugins, ó, da Ampex, ó, o AD2 Quad Custom, ó, tá? Você vai ter vários plugins, Chroma Tape, que é bem conhecido, né? Tá vendo? O AD Ampex, tá? Você vai ter vários plugins. Inclusive, uma das coisas que a fita fazia também, ela inseria um pouco de eco, tá? Ela causava um pouco de eco devido a essa diferença nas gravações. Então, tudo isso você pode replicar, é replicado via plugin, principalmente os clássicos, né? Abbey Road, só para falar um pouquinho, olha que legal. Abbey Road hoje tem um monte de plugins, os fabricantes já recriaram o estúdio inteiro, né? Você vê a Waves, só vou mostrar rápido, mas a Waves, por exemplo, tem esse plugin aqui que ele recria o console da Abbey Road, Saturator, tá? É um saturador que tinha na Abbey Road e está replicado em plugin, né? Daí você vai ter vários aí, tá? Plugins da Abbey Road, aí, ó. Tem os reverbs clássicos, né? Aqui é um plugin da Master Chain, tá? Depois a gente vai falar de masterização, mas aqui é um Master Chain da Abbey Road, tá vendo? Tem todos o console original ele era dessa forma, dessa cor, com esses botões, tá? Tinham essas opções todas. Aqui tem um EQ, por exemplo, tá? Tem compressor, tudo isso aqui. Aqui no caso ele foi recriado pela Waves, tá? Bem interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais na hora que entrar em master, tudo isso ali, tá? Vamos voltar um pouquinho para a história do áudio, né? Então, esse daqui é o modelo da Ampex, baseou-se no transporte de um gravador, né? Com eletrônicos, basicamente é isso, né? O primeiro dos gravadores Ampex de 8 faixas foi vendido por Les Paul, então o Les Paul comprou mesmo, né? Não foi, ele ajudou não, por $10 mil em 57. Instalado em seu estúdio de gravação por David Sarcer, que tornou conhecido como O Polvo. Vamos ver. David Sarcer era um músico americano, engenheiro de áudio, design, nascido em Kansas, tocou violino na NBC, né? Aqui, ó, trabalhou com o Les Paul, design do primeiro deck de 8 faixas de gravação. Segundo o Ampex, né, 8 faixas foi vendido a Atlantic Records por insistência no Tom Don no final de 57. A Atlantic foi a primeira gravadora a usar um gravador de várias faixas, né, em oposição ao estéreo. Então saiu de 3 faixas ou 4 para 8, né? Imagina, duplicou aí a capacidade de gravar coisas ao mesmo tempo, inclusive, né? Ou gravar uma por uma, e tinha já o processo de redução, então você conseguia gravar uma orquestra tranquilamente já nesse ponto, né? Gravadores multicanais, a gravação de várias faixas difere do overdubbing, né, no som, porque grava vários. Overdubbing, eu não comentei sobre o termo, tá? Overdubbing é uma técnica usada na gravação de áudio, e uma passagem foi pré-gravada durante a reprodução e outra gravada para acompanhar o original. O processo de overdub pode ser repetido várias vezes. Essa técnica é frequentemente usada com cantores, tá? Então, overdubbing é isso, você toca a música e grava alguma coisa em cima. Toca de novo com o que você já gravou e grava mais, tá? Chama overdub, tá? Ou overdubbing. Os DJs conhecem também muito overdub, né? O Sound on Sound, que Les Paul inventou, né, adicionou uma nova apresentação à gravação existente, colocando uma segunda cabeça de reprodução em frente à cabeça de apagar para reproduzir a faixa existente antes de apagá-la e regravar uma faixa, né? É interessante. Então, olha só, ele colocando uma segunda cabeça de reprodução em frente à cabeça de apagar para reproduzir a faixa existente antes de apagá-la. Olha que interessante. Então, ele melhorou colocando mais uma cabeça. Então, eu tô tocando, apagando e gravando. Então, eu posso regravar a faixa, coisa que não dava antes, né? Uma faixa de... Antes você tinha que apagar, voltar e tocar. Agora não, você já apaga e grava em cima, né? Os gravadores de várias faixas também diferem dos estéreos de 3 gravadores na época, pois eles podiam gravar faixas individuais, preservando outras faixas. Como os gravadores multicanais originais só podiam gravar todas as faixas de uma vez. Então você vê a evolução que houve, né? Primeiro isso, antes você tinha que gravar, você voltava, apagava inteiro e gravava. Agora não, agora já apaga enquanto tá gravando. Com isso você dá play e já tá tocando em cima. Errei, toco de novo, sem ter complicação de esperar o cara apagar a fita, isso, né? Os primeiros gravadores multipistas eram máquinas de fita magnética analógica com 2 ou 3 faixas. Elvis, né?
Presley, Wow, Hey, foi gravado pela primeira vez em 57, quando os engenheiros da RCA estavam testando novas máquinas. A última sessão do estúdio de Buddy Holly, em 58, empregou 3 faixas, resultando em seus únicos lançamentos estéreo para não incluir overdubs. O novo sistema de 3 faixas permitiu que o vocal principal fosse gravado em uma faixa dedicada, enquanto 2 faixas restantes poderiam ser usadas para gravar faixas de fundo em estéreo completo. Olha que legal, né? Você vê que essa evolução também trouxe mais qualidade para a indústria, e você vê que são as pessoas mais conhecidas, os grandes artistas usando, né? Você vê, não tem ninguém desconhecido, né? Buddy Holly, Elvis Presley usando, né? É natural, né? A indústria queria melhorar essa parte, porque fala, pô, o Elvis ao vivo, ele é muito melhor do que aquela gravação mal feita do Elvis, né? De som. Então Frank Zappa fez experiência nos anos 60 com um gravador de 5 pistas, incluindo o Paul Buff, né? O Paul Record Studio em Rancho, Califórnia. Vê como a Califórnia foi importante, né? Pro áudio. E também tinha a ver com cinema também, né? Em Hollywood. Então tá tudo junto ali, cinema e áudio. Buff mais tarde passou a trabalhar em estúdios maiores em Hollywood. No entanto, gravadores de 4 faixas ficaram restritos principalmente nos estúdios americanos até meados de 60. Então você vê que mesmo a popularização demorou um tempo, né? Principalmente por causa das restrições de importação de alto custo da tecnologia. Na Inglaterra, o pioneiro produtor independente, John Meek, produziu todas suas inovadoras gravações no início de 60, usando gravadores monofônicos de 2 faixas. Como Meek, o produtor de EMI, George Martin, olha que legal, George Martin, considerado um inovador pelo uso de 2 faixas, como meio de criar discos mono, equilibrando cuidadosamente vocais e instrumentos. O Abbey Road Studio instalaram máquinas Telefunken de 4 pistas e 59 e 60, tá? Incluindo as máquinas Studer, menores, mais duráveis. Fala da Studer que a gente tem, assim como a Ampex, né? Studer. Eu vou colocar plugin já, vou mostrar direto. A Studer também é em fita, tá? É uma das mais basicamente conhecidas, tá? Aqui, ó, Studer, esse aqui é da Universal Audio, tá? Uma máquina, ó, simular, um plugin dela, tá? Beleza? Então, todos os fabricantes aí acabam, ó, o J37 também da Waves, ó, tá? Ok? Eles são tapes clássicos, ó. Tá? Esse aqui é o Studer A800, então são fitas clássicas que todo fabricante acaba tendo, por quê? Para poder você gravar hoje um som daquela época, tá? Então você pensa em produzir um rock aí meio Pink Floyd, meio Beatles, você cai nela que ela vai te dar talvez um pouquinho mais de som que você queira, tá? Então tem vários, tá? Universal Audio tem várias aí versões dela. É um tape saturator, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, mas ele é um tape saturator. Então, mas os Beatles não queriam acesso a elas no final de 63. E todas as gravações anteriores ao seu primeiro single, que era a Wanna Hold Your Hand, né? Foram feitas em máquinas de 2 vias. Legal, né? Então olha só o impacto que isso causou aqui na música. Então, o potencial artístico, né, desse gravador multipista, o Beatles e Beach Boys começaram a multitrack, né, exclusivamente. A partir de então, o Beatles começou a usar de monte. Então é legal, porque se pegar a discografia dos Beatles, eu vou até ver se eu acho algum link aqui para colocar para vocês ouvirem, né, essas épocas. É interessante porque no próximo vídeo a gente vai falar um pouco do setup de ambiente, né, de mixagem. Então, você pode usar elas, inclusive, no seu setup do seu ambiente. Legal, né? Tipo, você vai ouvindo gravação dos Beatles de 60 e pouco, 64. Poxa, é assim, né? Você já vai setando o seu ambiente já assistindo os próximos vídeos, tá? Que vai estar na descrição desse vídeo. Então, olha só. Os Beach Boys gravavam ao vivo para mono, 2 faixas, os Beatles, e 3 faixas Beach Boys. Então, usavam multitracking para criar música. Então, os Beatles começavam a já ter sessão de estúdio, né? Onde cada um gravava. O Paul McCartney mesmo fazia baixo e piano na mesma música, com essa questão do overdub, né? Então o LP de 66 dos Beach Boys, Pet Sounds, eu vou pôr também esse LP para vocês, né? Aqui na descrição. Contava com gravadores multipistas para produção inovadora. Eu só não posso colocar no vídeo porque tem direito autoral, mas se alguém subiu, né? Se a gravadora subiu, põe o link para você depois. Esse vídeo
é bom gastar um dia com ele depois, tá? Porque vai ter muita coisa para ouvir, né? E é importante ouvir essa parte do começo do áudio, porque na hora de você mixar uma banda de rock, uma coisa que quer aquela pegada mais antiga, você já vai sacar exatamente o que usar, né? Qual compressor, qual equalizador eles usavam, né? Você repara o seguinte, quando eu falar esse plugin tal, por que eu uso ele? Porque daí a gente vai entender realmente o que é esse plugin. Então a 3M, ó, introduziu a versão de 8 polegadas, né? No modelo M23, provavelmente primeira máquina produzida em massa, permaneceu a produção até 70 e foi usado por muitos estudos, incluindo Abbey Road, né, em Londres. Repare que Londres e Alemanha, na Europa, o áudio sendo desenvolvido, né? E Estados Unidos, na Califórnia, o áudio sendo desenvolvido. Ambos, Pete Townshend e John Lennon, tinham uma 3M máquinas de 8 faixas em sua casa, né? Para um projeto. A Ampex iniciou a produção em massa de seu concorrente M1000 de 8 polegadas. Então a própria indústria de eletrônicos, né, desenvolvendo, as TVs melhorando, o som melhorando, o aparelho de som melhorando aí nessa época. Uma das primeiras máquinas de 8 pistas, né, em Los Angeles, foi construída pela Scully Recording Instruments de Bridgeport. Tá? Então foi evoluindo aí. Steppenwolf em 68 também, primeiro álbum foi gravado em 68. Então os Beatles não tiveram acesso a gravadores de 8 faixas. O inovador Lone Heart Club Bands, né, do Sgt. Peppers, foi criado um par de máquinas de 4 faixas, tá? Que é um disco bem composto, né? Você vê que ali era uma época, teve a evolução aí. Daí o sistema Automatic Double Tracking, ADT, inventado pelo engenheiro da Abbey Road, surgiu aí. Outros artistas também começaram a experimentar possibilidades de multitracks, com gravação de The Music Machine, uma configuração personalizada, e o Pink Floyd elaborando o ex-engenheiro de gravação dos Beatles, né, Norman Hurricane Smith, e produziu uma música dos primeiros álbuns. Reparou que tudo está tendendo a começar, toda essa evolução, ele está tendendo ao mundo ir para uma coisa chamada dance music. Reparou isso? Que as coisas estão ficando mais eletrônicas, cada vez mais, as coisas estão evoluindo. Vamos ver o que vai acontecer depois, né? A primeira máquina de 8 faixas no Reino Unido foi construída por Scully, instalada aqui, né, no Advision Studio, em Londres. Entre as primeiras gravações de 8 faixas, havia a Dogs e The Who. My People Were Fair and Had Sky, né? In Your Hair, mas eles também usaram foi durante a gravação do álbum dos Beatles, 68, que o Abbey Road Studio finalmente havia 8 gravadores instalados. Até então o grupo foi para Trident para gravar 8 faixas. Os Beatles usavam 8 faixas para gravar trechos de White Album, a música Hey Jude e mais tarde Abbey Road. Olha que legal. Então no Hey Jude, por exemplo, o Paul McCartney toca piano, por exemplo, e foi gravando, né? Já nesses gravadores de 8 faixas. 8! A gente tá falando 8, você tem em qualquer celular hoje, né? 8, assim, não é nada 8 faixas hoje, né? Você vê, é interessante isso, como a indústria do áudio evoluiu radicalmente. Hoje você tem 128, 256 faixas, fácil, né? 1000 faixas, fácil. Outros países ocidentais também ficaram atrás dos Estados Unidos. Na Austrália, a maior gravadora local, né, a Festival Records, não instalou um gravador de 4 faixas até o final de 66. Os primeiros gravadores de 8 faixas não apareceram até 60. Então, olha que interessante isso. Não é no mundo, tá? Você pode dizer o seguinte. No Brasil... Vamos ver aqui, ó, primeiro... Não sei se eu vou achar. Primeiro gravador 8 faixas Brasil... No mundo, em 1960, a humanidade não tinha uma gravação dessa ainda. E mesmo assim, em vários países, quero ver se radiogravador, loucos por gravador de rolo, verdadeiro, tem até grupos, ó, loucos por gravador de rolo, real to real tape, tá? Loucos por gravador, interessante, né? Se você sabe quando foi o primeiro gravador de rolo, você conhece isso, você coloca nos comentários, se você souber, descobrir, tá? Só para não ficar muito demorado, mas se você descobrir, coloca nos comentários. Daí gravadores analógicos de grande formato, né? Em 67, a Ampex construiu seu primeiro protótipo do gravador de áudio profissional de 16 trilhos, né? No Mirror Sound Studios. Então foi evoluindo, né? Foi 4, 8, 16, né? Depois vai para 32, né? E foram. Daí, basicamente, a história continua. Você pode ler, não vou me atentar muito aqui, porque senão vai ficar muita coisa, né? Depois daqui, analógico é por quê? Porque o áudio era gravado ali na fita e acabou, né? Convertia o áudio para
para magnético e gravava na fita, legal? Depois, sistemas domésticos, né, em 72, a TEAC comercializou gravadores quadrifônicos, tem 4 canais, aí já enxergando o áudio fora um pouquinho, né, e o Tascam Porta Studio, tá? E a gente tá falando de 79 já, então a gente começa já um pouquinho da computação pessoal, os Apples, aqueles primeiros Apples, tá? Daqui, perfeito? Bom, multipista digital, agora a parte que é legal nossa, nos anos 70, né? O Thomas Stockham da SoundStream Digital, né, usou já a parte para manipulação digital, né, chamada de gravação digital PCM. Era uma plaquinha PCM que você colocava nos computadores, né, e podia gravar já o áudio no computador. Tá, então, os primeiros a serem lançados foram relançados versões limpas de gravações acústicas feitas pelo grande tenor, tá? Então, algoritmos de computador antigos foram usados no processo de limpeza, tá, dos áudios e começou a evolução da computação. Primeiros passos aqui. Se quiser um vídeo mais que eu mostre todos os computadores, tudo eu consigo fazer. Só que eu não vou fazer agora para não ficar muito extenso, tá? Basicamente, é 1 polegada, então começou a gravar em 32 pistas no computador. Só que aqui os computadores eram lentos também. E veio já a criação, mais para frente, do CD, né? Tá? E já com uma qualidade de gravação de 44.1 kHz, tá? E 48 para DVD. Então já houve uma primeira mudança na história da música, né? A Sony também foi importante no lançamento do CD, tá? As empresas japonesas começaram a entrar aí na fabricação, né? Já desses itens, né? Então foi seguindo. Tá? Seguindo. Final dos anos 90, gravadores multipistas desapareceram, né? Com o Macintosh e o Windows, computadores pessoais. Então o próprio Mac e o Windows começaram a se, devido ao poder de processamento e os processadores evoluíram, né? A gente tinha o XT, depois 286, 386, 486, o Pentium, né? E foi o Pentium 2, Pentium 3 e foi evoluindo. Então a partir daqui os computadores, né, passaram a ser melhores ou tão bons quanto as fitas, né? Então alguns principais fornecedores, a Tascam inclusive faz, a gente tem gravadores ótimos da Tascam, tá? A Alesis, a Holland, a Foster, tá? E a Yamaha e a Korg se tornaram empresas aí, muitas japonesas, né? Algumas alemãs, outras americanas, inglesas e alemãs se tornaram aí grandes empresas de áudio. Inclusive no Brasil nós temos algumas de amp já, temos algumas que fabricam, mas a gente não tem uma grande empresa legal de áudio ainda brasileira, né? Então é um campo aí para o brasileiro ainda explorar, né? O mercado é altamente competitivo e custos em queda rápida de equipamento tornam-se comum na tecnologia. Então hoje, o que a gente tem? A gente tem a gravação em celular, que nem deve estar aqui escrito, mas já temos o celular. Falar rapidamente de computador, a gente já finaliza, porque foi um vídeo grande, hein? Obrigado a todo mundo que está até agora, porque eu tenho que colocar esse vídeo aqui, porque não queria faltar isso para vocês, porque isso é muito importante. Depois, já tendo essa base, eu vou começar a comentar um pouco das dificuldades quando você monta um estúdio, quando você começa a trabalhar com áudio, de você ter essa informação, tá? Porque hoje, essa informação está aqui. Há 10 anos atrás não tinha essa informação escrita. É interessante, né? Eu estou usando a Wikipédia e traduzindo do inglês, nem tem em português isso ainda. E a Wikipédia também é recente, então você não encontrava essa informação junta, escrita e qualificada, tá? Você basicamente não sabia disso, né? Inclusive com essas datas, todos esses dados. Então, gravação em computador, né? O primeiro foi em 1990, a gente está em 2020. 90 a 2000, são 30 anos apenas, tá? A tecnologia principal do mecanismo, né, interface, foi programada para as pessoas em São Francisco, chamado Pro Tools. Então, em 90, né, foi criada a plataforma Pro Tools. Por isso que o pessoal usa tanto Pro Tools ainda, né? Porque tem 30 anos, basicamente, e fez parte da história do áudio. Então, quem começou a trabalhar com áudio no comecinho, né, vai falar, o Pro Tools, eu adoro o Pro Tools, né? É normal, tá? Então, o Pro Tools, um resumo meu é que ele falta muita coisa, assim, tipo, é legal, mas é muito pago, muita coisa paga e quem usa adora porque tá acostumado com ele, né? Mas tem muita coisa nova chegando. O Cakewalk que eu trouxe aqui pro curso, ele tá tão bom quanto ou igual ao Pro Tools, tá? Posso até indicar para você, se você conhecer bem, você vai ver que ele tá junto com o Pro Tools 100% e gratuito hoje, hein? Interessante isso, como as coisas estão ficando cada vez mais gratuitas, né? No tempo, até o hábito de consumo.
Na época foi legal porque o Pro Tools revolucionou totalmente o áudio. Então, ele é um software que faz parte da história do áudio, assim como as gravadoras multitrilhas, tudo isso, né? As mesas de sons, mixers, os consoles clássicos, SSL, NIV, tudo. E o Pro Tools está dentro disso. A mesma tecnologia, e vivo até hoje, tá? A mesma tecnologia estava por trás do lançamento do Cubase Audio em 92. A primeira versão ofereceu suporte ao áudio, além de recursos de sequenciamento MIDI. Então o Cubase em 92 já trouxe MIDI. MIDI foi uma interface digital, né, para você trabalhar com instrumentos virtuais, instrumentos mesmo, né, no protocolo e interface MIDI. Com isso você consegue tocar um instrumento e depois mudar o som dele. Por quê? Porque o som ele é separado da informação MIDI, né? Você só aplica aquele som naquele VST ou naquele som MIDI e ele executa com o som real do instrumento. Então vários teclados surgiram também, teclados sequenciadores, teclados MIDI nessa época também. Embora os custos de hardware tenham caído, o poder do computador pessoal aumentou, de modo que na década de 2010, 10 anos atrás, o computador doméstico de boa qualidade é suficiente poderoso para servir um gravador multipista completo. Se uma banda ou artista tiver um microfone USB, ou um adaptador, ou uma placa de som, usando hardware, software barato. Então é isso que eu ensino no canal também no curso de produção musical, hein? Todo esse conceito tem lá. E cada um dos DAWs. Então você faz no seu computador, você grava. Não... O estúdio é bom porque o estúdio mesmo é um ambiente isolado, você não vai ter ruído, você vai ter um equipamento melhor, tá? Então, às vezes, contratar um estúdio vale a pena. Mas muita coisa se faz em casa e já leva mastigada para o estúdio, né? Por exemplo, você faz o piano em MIDI e só vai para gravar uma voz no estúdio, né? O estúdio acabou sendo um local de serviço e menos num local de produção em si, né? Isso daqui, a pessoa está no notebook dela produzindo, na casa dela, na cama, e depois ela vai para o estúdio só. No estúdio faz, às vezes, até mixagem e master, ou manda para alguém fazer, e faz a gravação de instrumentos que precisam realmente de silêncio, de você não ter reverb, uma sala tratada para isso. Interessante isso como está mudando, né? Ou ensaio, né? O estúdio acabou virando um local de ensaio, uma coisa que você precisa alto volume, porque ele é isolado acusticamente. Então, desde 2012, o software do GarageBand é oferecido com download gratuito a aplicativos da Apple. Então, é legal isso. Porque o GarageBand, quando você compra o Apple, né, ele já vem no software, o GarageBand gratuito, que ele é muito bom, tá? O Logic Pro é uma evolução do GarageBand para Apple, né? E a própria Apple, ele já pensou no software e no hardware para fazer música. Então você vê que o Apple, sem interface de áudio, ele tem latência zero praticamente. Ele é muito bom, né? Superando até IBM PCs, o hardware da Apple para música. Então já foi pensado o Apple, o Steve Jobs mesmo, né? Porque ele queria isso, que a Apple fosse um software para edição de vídeo, imagem e áudio, né? Então realmente tem uma vantagem aí. E é legal porque o GarageBand já tem para celular. E tem curso aqui no canal, tá? Das duas, em computador e celular. Às vezes você pode ver como funciona a fundo. Acho que não tem língua portuguesa ainda um curso de GarageBand para celular, e tem no canal, tá? Então vamos lá, continuando, basicamente aqui a evolução da computação. Em 2010 disponibilizamos um software barato, né? Que permitiu para cantores e compositores, então o DAW FL Studio, Pro Tools, Reaper, Live, Cubase, Logic e Digital Performance. São softwares DAWs aí. Todos têm curso aqui, tá na descrição do vídeo. Mais do que isso, vou continuar essa história, né? Não tá escrita, mas eu vou falar para vocês. Continuando, né? 2015, 2016, 2017, começaram os DAWs para celulares. Então a gente tem FL Studio para celular, tá? Roda no Android, tá? E também no iPhone. Temos para celular também, que é muito legal, o GarageBand rodando na Apple, tá? Então temos várias versões aí, lives mesmo, para celulares. Então vários DAWs hoje você consegue no celular uma qualidade de áudio muito grande, tá? Praticamente perfeita, tá? Igualzinho no estúdio, igualzinho no computador, tá? Além disso, a gente vai ter a Lursan Master Console, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês depois, que é um sistema todo de mixagem, desculpa, é um sistema todo de masterização que roda no celular. Então, o celular vem tomando cada vez mais aí o áudio sendo feito onde você estiver, né? Sem necessitar tanto do estúdio, ou mesmo plugins de tratamento de ruído, anti-ruído, tudo isso para tratamento desse áudio gravado. Então tudo isso eu vou trazer também no curso para vocês, legal? Então é isso, bastante coisa esse vídeo, hein? Trouxe aí para vocês
um pouquinho da história do áudio, é importante, o áudio, da mixagem, da masterização, tá? A gente entender um pouquinho esse conceito de trilhas, né? No começo de tudo, eram uma trilha só, mono. Depois 2 trilhas, tá? Depois 3 trilhas, ficou muito tempo sendo gravado, perfeito? Daí 3 trilhas eu gravava instrumentos de um lado, vocal de outro e alguma coisa adicional. Ou bateria e baixo, guitarra e teclado, depois voz. Só que acontece, isso, algumas músicas precisavam mais instrumentos. Aí surgiu o overdubbing, tá? O overdub, que é você grava, perfeito? Você grava bateria, baixo e guitarra. 3 trilhas. Daí você dá. Não, melhor, bateria e baixo, beleza? E a terceira trilha livre. Você dá um play nessas duas e grava um junto. Daí você toca essa gravada e grava guitarra junto. Grava. É um processo bem trabalhoso, tá? Mas aí você conseguia colocar violino, sax, tudo isso, vários, mais de 3 instrumentos, né? Depois foi para 4 trilhas, 8 trilhas, né? Nessa época os Beatles gravavam tudo em 4 trilhas, com muito overdubbing, né? Pra você ter uma ideia. 1970. Depois a gente vem aí 16 trilhas. Daí, computação pessoal, que era caro gravar em 16 trilhas, né? Que é aquelas máquinas grandes que a gente viu. Daí chegou a computação pessoal. 32 trilhas, 64, 128. Daí surgiram os celulares. E dá para onde a gente vai, hein? Tem muita coisa para fazer. Além disso, mono, estéreo, surround, 7.1 e vai subindo, né? E a gente tá realmente, o áudio tá evoluindo junto com a humanidade. Então isso que é legal que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Próximo vídeo passou a história, né? A gente já vai começar a mixagem mesmo, ver um pouco de equalização, tá? Já vimos alguns equipamentos, vamos ver. Vou trazer muita coisa que não tem lugar nenhum. Assim, assistindo, você vai conseguir fazer qualquer coisa, montar estúdio, gravar em casa, fazer o que você quiser, e de uma forma que você tenha informação. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha, depois os vídeos vão ser menores, tá? Mas preciso passar isso daqui pra você. Não esquece de ativar seu sininho e deixar like, que amanhã, nesse mesmo horário, continua o curso. Muito obrigado, estamos fazendo um curso completo de mixagem e masterização no canal. Até o próximo vídeo, tchau!